Muito boa tarde, pessoal. Muito bem-vindos aqui ao canal do Pioneiro, canal mais divertido aqui do YouTube. Hoje a gente está com a presença aqui especial do nosso amigo convidado, o Luiz Xavier, né? Que também foi testemunho de Jeová e vai contar aqui um pouco da sua experiência, da sua história, né? Das suas idas, das suas vindas, né? E com certeza vocês que estão assistindo, que são loucos por história, melhor que seriado da Netflix. Vocês gostam sempre de ouvir as experiências das pessoas, né? Como foi que elas passaram. E a gente sabe que sempre tem alguma coisa que toca um pouco na gente. Boa tarde, Luiz. Bem-vindo aqui ao Pioneiro Oficial. Boa tarde, Pioneiro. Boa tarde, pessoal que está assistindo. Para mim eu acho sempre interessante participar dessas lives e acho interessantíssimo canais que cada dia que passa surgem mais, porque para ver se a gente consegue ajudar alguém a entender um pouquinho, abrir os olhos, e se a gente consegue jogar a sementinha. Porque foi assim, inclusive, que começou para mim, né? Isso, exatamente. Então, a gente vai começar a ouvir aqui a história do Luiz Xavier. Primeiramente, eu gosto sempre de perguntar de onde você é. De onde você é, Luiz? Eu sou da Bahia, do interior da Bahia, uma cidade razoavelmente pequena, mas tem 152 mil habitantes, Alagoinhas. Alagoinhas, né? Legal. Muito bem. Então, estamos aqui com um baiano nordestino. É a primeira vez aqui no canal um baiano? Eu acho que sim, né? Pelo que eu vi, eu acho que sim, né? Eu acho que sim, eu acho que é a primeira vez, né? Vocês que estão aí na live ou que vão ver essa live posteriormente, sempre eu estou colocando na nossa capa a bandeirinha de cada estado para você ver, né, que existe relatos de todos os lugares do nosso país, né, e vocês vão conhecendo aqui algumas pessoas que passaram por histórias parecidas com a nossa. Então, Luiz, como é que foi o começo? Como foi a tua história no início na organização? Pode começar aí. Bom, minha mãe, que eu lembre, eu não sei, tinha 5, 6 anos, minha mãe já era testemunha de Jeová, e eu só sei que eu me lembro de ser já. Eu não tenho esse lembrança anterior, senão nunca foi. E sempre gostei de ir, meu pai não sou eu e minhas duas irmãs. E ela levava a gente desde cedo, naquela época a gente não tinha carro, a gente caminhava um pouquinho, uns 30, 40 minutos até o Salão do Reino. Mas era divertido, para mim, como criança, era divertido. Principalmente porque, assim, eu não tinha... Os amiguinhos da escola era mais difícil, né? Você se entrosar, quem sabe entende. Você não pode se entrosar muito. Então, os meus amigos eram mais do salão, eram que os mais... Cresceram, muita gente cresceu comigo e se batizou junto comigo. Então, que eu me lembre, sempre fui. Na adolescência, eu lembro que eu comecei a fazer parte de leitura da Bíblia muito cedo, não sei, 12, 13 anos, alguma coisa assim. Eu sempre tive uma leitura muito boa e eles sempre me elogiaram muito, então, porque era bom, né? Mas uma coisa que foi interessante, que eu lembro disso, é que eu não sei se hoje ainda tem, mas antigamente tinha, que era a avaliação de como é que foi seu discurso, a leitura da Bíblia, etc. E uma coisa que até hoje me marcou e que eu fiquei meio, na época, um pouco chateado foi que eu tive que vencer a primeiro dia que eu li, foi aparência pessoal. Porque já estava aparecendo umas penugens na barba, etc. Isso foi muito tempo, mas isso me marcou, é tanto que eu lembro até hoje, né? Porque eu sempre questionei lá, não, nunca questionei a eles, porque a gente não pode questionar, né? Mas eu sempre me questionei por que é que Deus julgava se você está usando terno, se você está usando gravata, é necessário realmente usar gravata? Por que essa obrigação de usar gravata? Por que essa obrigação de usar terno? Tem que usar? Onde é que tem isso, né? Na adolescência, já passando assim, depois disso, 14, 15 anos, eu era um adolescente um pouco resistente, então eu não botava gravata na reunião e me chamava no fundo. Mas você tem que botar. Aí eu falava isso, né? Mas minha espiritualidade não depende de gravata, mas você tem que botar. E para subir, para fazer discurso, tem que colocar. Eu questionava, mas a ideia é sempre lhe podar, né? Então, eu questionava, mas você não podia questionar. Você tinha que se acostumar e viver dessa maneira, né?
Não tô te ouvindo. Não tô ouvindo você. Desculpa, esqueci. Eu coloquei aqui. Pelo que eu entendi, desde novo você já frequentava as reuniões, É, né? Por conta da isso. influência da sua mãe, no caso. Mãe. E qual é a tua primeira lembrança que você tem lá da organização? Qual é a lembrança mais antiga que você tem? Mais antiga, o que me marcava muito era a caminhada de casa até o salão, porque a gente passava por um parquinho até chegar ao salão. E o pagamento era você vai para o salão, ok, então, mas eu tenho que passar no parquinho. Tipo assim, para poder ir, eu tinha que, né, eu jogava essa na minha manhã, mas eu queria passar no parquinho que tinha na praça. Tudo bem, então vamos para o salão. Então era assim, esse pagamento, né, que eu recebia por ir. É a coisa mais, Isso, mais isso aí era por volta de quantos anos? muito pequeno, sei, não sei, 10 9 anos por aí, muito pequeno. No caso, era a sua mãe, você, sua irmã. E tinha uma outra irmã, a menor ainda não era nascida, mas era do meio. Por enquanto aí era só do meio. Entendi. Ok. E você lembra quando você começou como publicador? Lembro, lembro que eu fiz o primeiro discurso. Saída do campo a primeira vez eu não lembro, mas eu lembro que eu gostava muito. Aqui tem umas cidades próximas, né, do interior, assim, umas lugares que eles chamam de com mais necessidade, porque não tinha salão e etc. Eu gostava muito, porque era divertido, a gente recebia fruta do pessoal, né, que a gente ia na casa, e eu me divertia muito com os meus amigos, eu tinha muitos amigos lá dentro. Muitos, é interessante até prestar atenção nesse momento agora, porque eu tinha muitos amigos naquela época. A galera que cresceu comigo era muito amigo meu. A gente era muito achegado. Uhum, entendi. E aí, né, a fase da infância, né? Como foi a fase da infância como sendo uma testemunha de Jeová? Eu não sei se. Eu vejo muitas pessoas falarem que sofreu muito por não poder ir para festa, etc. Eu não sei se eu tenho algum. Desculpa, tá um calorzinho aqui. Eu não sei se eu tinha muito. Eu tinha alguma situação, alguma. Mas eu nunca gostei muito de barulho. Então, assim, as festas de escola nunca foram um grande problema para mim. Aí não é meu, não. As festas de escola nunca foram um problema para mim. Então, assim, eu nunca tive problema, ok, eu não podia participar de São João, eu não podia participar de festas, mas eu não tinha problema, não, porque eu não gostava mesmo de gente, até hoje eu não gosto de festa, eu nunca gostei. Então, para mim, tudo bem. Minha mãe, até hoje, ela faz, né, para minha sobrinha, etc., ela sempre fez festa lá em casa, independente de qualquer coisa, chamava os amigos e fazia lanches e botava uma musiquinha. Então eu tinha isso sempre. Então isso para mim nunca fez falta. A única situação para mim, essa não era problema de festas, é porque eu realmente não gosto até hoje. Mas a situação para mim é porque assim as pessoas já percebiam desde a infância que existia uma coisa diferente em mim, né? Então assim sempre tem, né, os burburinhos, as conversas e nunca tem ninguém que para mim querer vir ajudar e você chamar a pessoa e conversar com ela para ajudar e saber dela de coração, de ser empático, se colocar no lugar dela e perguntar o que aquela pessoa realmente sente, mas não para fofocar depois, mas para realmente ajudar, né? E eu já percebia o zum sobre que era diferente, alguma coisa e as fofocas, né, do pessoal. E isso, Minha situação complicada era isso. isso com quantos anos, mais ou menos? A fase da adolescência, né? 13, 14 anos, isso Adolescente. começou por aí. Porque assim, o que acontece? Os amiguinhos todos estão interessados em meninas, já começam a olhar para as meninas e, né, já tem aquela conversa e você sabe que tem alguma coisa diferente, mas você não sabe explicar o que é. E o pessoal ao redor já sabe o que é, mas prefere fazer de conta que não sabe e prefere fazer a fofoquinha, né? É muito mais prático. E já começar a alertar os outros. Eu escutava muito isso, né? Prepare, porque tem alguma coisa aí. Ele sabe, as fofocas eu ouvi depois, né? Tem alguma coisa estranha aí. Já você vai saber. É porque eu lhe falei, eles não vão para
senta com você, eu entendo, ou qualquer coisa do tipo, mesmo que não aceite, mas que converse e tente entender você. Mas não é assim que acontece, né? A gente sabe que não é isso que acontece. Uhum. E quando foi o processo do teu batismo? Você lembra? Lembro, tinha 14 anos. Como ele disse, tinha muitos amigos lá e a gente foi uma galera, acho que umas 5 ou 6 pessoas todas juntas. Hoje eu penso que foi mais porque como foi um, os outros foram. Hoje eu vejo dessa maneira. Na época eu achava que eu queria muito. Minha mãe não queria, que ela falava assim que era muita responsabilidade, espere mais um pouco e tal. Mas hoje eu entendo que foi mais como os amiguinhos todos foram, eu fui também. E lembro, foi no Portadores de Luz, e Qual o ano? chorei muito. Não lembro o ano, não Não. lembro. Mas o nome era Portadores de Luz. É. E eu lembro que eu fiquei muito emocionado, eu achava que realmente aquilo ali, né, era uma mudança, era uma outra coisa, enganado estava. Porque foi aí que começou mais a pegar um pouco mais, né? Uhum. 14 anos, né? 14 anos já era na fase da adolescência. Né? Aí, no caso, você acredita que a influência dos amigos, né? A galera foi se batizar, isso também Ah, colaborou para você ter decidido se batizar. com toda certeza. Hoje, todos esses aí que se batizaram, todos saíram, desses amigos todos saíram. Teve uma que saiu e voltou, mais recentemente, mas todos, a maioria saiu. Por exemplo, né, no caso, 14 anos. Eu sempre pergunto aqui às pessoas, né, eu já entrevistei algumas pessoas, a maioria foram bem novos, né? Inclusive ontem teve uma que disse que se batizou com 10 anos. Né? Eu E aí assisti. você se batizou com 14. Você acredita que com 14 anos você acha que conseguia compreender bem o que estava realmente envolvido? Por exemplo, na questão assim, de sangue, né? Você entendia com clareza a questão assim, de transfusão de sangue, não, ou talvez eu posso aceitar a fração, mas não posso aceitar o sangue completo. A questão, talvez, da desassociação, você conseguia, você assimilava, entendia aquilo ali e fazia sentido para você, você... Claro que não, né? Claro que não. Inclusive, assim, eu vou contar mais pra frente, mas eu só entendi exatamente tudo há 4 anos. Ou seja, se eu só entendi isso há 4 anos, eu estava cego, muito cego realmente. Imagine com 14, né? Você. Minha mãe fazia fazia o estudo da minha irmã, e é aquela coisa do. Eu sempre vivi disso, né? Da base do que geralmente acontece, né? Do medo, né? Medo, se eu não fizer isso, o Armagedon está chegando, e minha vida inteira, né, até há 4 anos, foi a base do medo, sempre, para tudo, né? Na questão da sexualidade, na questão de estar lá dentro ou não, tudo na minha vida foi na questão se eu não fizer isso, eu vou morrer no Armagedon. Então, assim, eu costumo contar que eu ia escondido para as festas. Eu ia escondido para as festas e na festa eu morria de medo, porque eu dizia, se for hoje, eu tô aqui dentro da festa e cai hoje e aí eu tô ferrado, né? Sonhava muito, sonhei a minha vida, e foi tortura, sonhei a minha vida inteira, a palavra é essa, tortura, sonhei a minha vida inteira com Armagedon, eu às vezes viajando, dirigindo, eu me dava conta e pensava muito, né, que tá chegando Armagedon, qualquer barulho que eu escutava, foi minha vida inteira nessa tortura. Uhum, entendi. Então não, é impossível que você saiba, novinho, 14 anos, é impossível. As preocupações do adolescente não é muito basicamente entender, né? E existe uma influência muito grande, né? Você acredita que também, além da influência dos amigos, né, você foi incentivado, talvez pela sua mãe, pelas pessoas lá do salão também? É assim, minha mãe até hoje tá melhor, mas assim, naquela época, pior, né? Porque assim, se não foi isso, qual é o outro caminho que tem? Não existe outro caminho. Então, assim, ela sempre foi muito rígida nessa questão de tem que seguir sim, não existe outra opção. Então, qualquer coisa que eu fizesse, na escola, na rua, a decisão é sempre tomada por Jeová, é sempre por você seguir a ele. Se você não faz o que ele, você
Não tem salvação. Então, agora mesmo, quando eu decidi sair, ela falou a mesma coisa até hoje. Claro que hoje ela diz, não, cada um que resolve então, mas imagine naquela época, né? Essa influência muito grande. Minha mãe primeiro, e como eu só tinha aqueles amigos, e o que a gente conhece aquilo ali, né, o meio que eu conhecia era aquilo, então eu vivi aquilo e fui influenciado por tudo isso, né? Toda essa situação. Sim. E na fase da escola, né, você conseguia amizades lá ou você já era aquela pessoa mais retraída, né? Porque Era. existe duas pessoas testemunhas de Jeová, né? Aquela que realmente só tem um amigo no salão, porque as pessoas de fora são má influências, e tem aqueles que ainda são mais maleáveis e conseguem fazer amizades. Como era no seu caso? Amiguinhos de escola, eu não podia ir para lá para casa, nunca teve isso de ir para lá para casa, de sair com eles, nada disso. Era os do salão. É tanto que eu lhe disse, minha mãe fazia festas, eu não sei se mensalmente ou a cada 2 meses, alguma coisa assim lá em casa. Era muito regular, muito regular. Era assim, se não era todo mês, era a cada 2 meses. E para chamar as pessoas do salão. Mas na escola, era só na escola e pronto. Não lembro, eu lembro de fazer trabalho, tudo bem, de vez em quando, mas apenas isso, né? Eu era muito retraído, então assim, eu era muito. Existiam muitos fatores, né? Eram vários fatores. Assim, além de você tentar se esconder para que as pessoas evitar que as pessoas julgassem você e vocês não vissem você pela sexualidade, etc. Eu tinha uma outra coisa porque eu era realmente muito gordo e você sabe, a galera faz bullying, a galera, então assim, eram vários fatores, né? Você não podia porque era contra as coisas de Jeová, você tinha sexualidade que você tem que se reprimir mais para não mostrar tantas pessoas o que você era. E então, assim, eu era muito retraído, então era mais difícil ainda fazer amizade, né? Era mais complicadinho, porque eu mesmo já evitava isso, fazer essas amizades. Mas no salão, todos muito amigos, amigos de verdade, assim, não sei se de verdade, mas muito grudados. Muito... Tem pessoas até hoje que, assim, apesar de eu não estar lá, você sente pelo olhar, você sente que tem um carinho e tal, né? Porque não vamos dizer também que são pessoas, mas que são vítimas, coitadas. Mas na escola era muito difícil. Eu não lembro de ter amizade. Não lembro. Eu acho que não. Não lembro de ter amizade. Fora. Quando você disse que na escola era muito difícil, no caso, era por conta da influência, nada. Sua mãe não permitia, por conta da organização, você. O que que. Você é excluído primeiro porque, assim, eu não sei se a palavra é excluído, mas você não participa das coisas, você não participa de festa, você não participa eu tinha muita vergonha. É tanto que teve uma vez uma menina da minha sala que testemunha Jeová também, eles pediram para fazer, eu não lembro o que foi, não sei se foi o hino, alguma coisa assim. Eu fui, porque eu tinha muita vergonha, então eu ia pela vergonha do pessoal, e ela falou que não iria. E na sala, na frente de todo mundo, a professora perguntou, mas Luiz vai, e Luiz é testemunho de Jeová, ele vai fazer, por que é que você não vai? Quer dizer, eu botei a pobre coitada na mas eu tinha muita vergonha de dizer que não ia. Se minha mãe não fosse, não avisasse, só ele não participa de aniversário, ele não participa de São João, etc. Mas eu também não lembro de ter vontade de participar, entendeu? Sim, eu imagino, né? Mas, assim, você lembra de algum momento para explicar? Porque eu digo isso porque eu iniciei na adolescência, né? E essa questão de aniversário, de festa, para mim era uma coisa que eu corria. Evitava o máximo para poder explicar, né? Porque eu já sabia que era a história. Quando se eu dissesse assim, não, eu não quero não, aí a pessoa perguntava por quê, e aí Isso, que ia tem que ter que explicar. contar a história. Para poder a pessoa entender, ou pelo menos fingir que a pessoa entendeu, era muito latim gasto. No seu caso, teve alguma situação assim ainda nesse período? Como era essa questão das festas? Se você foi confrontado para explicar alguma coisa? Não, era mais aquela coisa de. A diretora, uma vez, eu acho que não teve muita coisa porque não me marcou muito. As pessoas tinham muito medo, assim, as pessoas, inclusive, elas já falavam para outra, não, os colegas, né, porque eu já tinha avisado, a professora, não, Luiz não participa disso, então ninguém nem pergunta, tinha essa coisa lá na escola. Era uma escola muito pequenininha, né, na época, era uma escola pequena, que todo mundo se conhecia, a diretora vai ser minha mãe, era muito pequena, então as professoras, então, avisavam, Luiz não faz isso. Então eu me lembro de ficar sentado, a galera treinando para o São João, porque aqui é muito forte, né, essa coisa do São João, e eu ficava sentado de lado. E a diretora uma vez me perguntou
Você mesmo tem vontade. Eu sei que sua mãe falou isso, eu sei que sua mãe não deixa, mas você não tem vontade de participar. Eu não sei se eu não tinha ou se era porque eu sabia que não tinha, porque se eu tivesse, eu não sei, Jeová não ia gostar, eu não sei bem, mas eu lembro que eu disse que não. Mas não, nunca fui confrontado quanto a isso, não. Eu acho que era por esse aviso que já existia, né, de nem pergunte, eu acho que isso, mas nunca, quanto a isso, eu não tive problema nenhum, não. Uhum. E você, nessa fase ainda, né, do período da adolescência, você começou a se perceber a questão da sexualidade, que era diferente? Como é que foi esse processo? É estranho, porque você não sabe bem o que é que está acontecendo com você, né? Então, assim, meus amigos do salão, eles já 17, 18 anos, já estão começando já todos começaram a namorar, né? Menos eu. E assim, eu porque não é porque ele é tímido, é porque ele, claro, que tudo isso é invenção das pessoas para não falar a verdade, né? Que essa hipocrisia é muito grande. Então ele é tímido, é porque não, ele não quer agora, ele não tá querendo isso, ele tá focado em outra coisa. E ia passando. Aí, mais aos 18, né? 19, eu emagreci, então a autoestima já vai um pouquinho mais para cima. 21 anos é que eu resolvi namorar uma irmã. Mais pela questão. Você tá sozinho. Você. A maioria, né, das pessoas, não vou dizer todo mundo, mas a gente precisa, né, namorar, você vê seus colegas, você tem essa vontade, você tem esse desejo. Então, assim, eu namorei porque eu tinha outra opção? Não tinha. Eu só tinha aquela opção, né? Eu tinha que namorar com meninas porque era isso. Foi interessante, eu não vou dizer que foi ruim, eu não vou dizer que eu tinha nojo ou coisa do tipo, mas, assim, tinha alguma coisa diferente. Então, aos 21, foi a primeira namorada que eu tive. Ela era mais nova que eu, e essa do meio aí eu trabalhava como voluntário, sempre gostei de trabalhar como voluntário. Aí foi quando eu emagreci logo, essa do meio e a primeira na árvore. Então, eu namorei pela questão assim, as pessoas começavam a falar mais ainda. Pense aí, 18, 19, 20 anos, você sabe que lá se casa muito cedo, né, para não fornicar. Então, assim, todo mundo corre para casar, para não fornicar. E você tá com 21, você tá com 22 e você ainda não tem interesse de casar, você ainda não quer casar. Então, assim, a fofoca era imensa. Hoje em dia, as pessoas que saíram, elas me falam, né? Ah, Luiz, eu já sabia, todo mundo já sabia, mas eu já sabia, tal, só você que não. Porque realmente não é que eu não sei se eu não sabia, eu não entendia muito bem o que aconteceu, ou não, de repente eu não aceitava, né? Que fosse verdade. Aos 20, Uhum. 20 anos, por aí. Mas você já falou antes, né, que já tinha ouvido algum burburinho. O que você ouvia? O que chegava até os teus ouvidos ou que você achava que estavam falando? Eles falavam que, assim, o filho, vai falar o nome da minha mãe, o filho de fulana, ele é estranho. Ele tem uma coisa estranha. Isso aí vai dar trabalho. Sabe essas piadinhas que tem assim, né? Que se Uhum. lança, que não diz o que é, mas fica. Então, e isso chegava aos meus ouvidos. Por mais que as pessoas pensem que não chega, mas desde o começo, desde a adolescência, pré-adolescência, já chegava aos meus ouvidos. Então, assim, para a criança, para o adolescente, seja lá quem for, é uma coisa muito doída, né? Só quem tá no lugar que sabe. É uma coisa muito doída porque, assim, você não é uma coisa que você quer ser, que você pediu, que você tem interesse em ser. Então, se você pudesse, até você nem seria, né? Por Uhum. causa esses contratempos todas, essas coisas todas. Mas era muito complicado. E aí piorava, né? Porque aí que eu ficava mais retraído, é aí que naquela época eu não sabia, mas eu tinha uma predisposição já para depressão desde aquele tempo. E eu lembro hoje que tinha umas coisinhas que mostravam que eu tinha, mas eu não sabia que tinha, umas ansiedades muito grandes, por conta de toda essa situação, né, que eu tinha que viver, me escondendo e sofrendo com essas conversas. Nessas fotos aí, Luiz, como é que foi? O que está por trás da história dessas fotos aí que está apresentando? Essa primeira, que ali no jardinzinho ali, eu era do tempo de linguagem de sinais. Amei, fiz de coração, fiz muito mesmo de coração. Eu saía para lugares assim muito longe para poder achar. Eu amava fazer muito. A gente pagava do nosso dinheiro para alugar, fretar Kombi, para buscar os meninos para reunião. Foi muito interessante. Inclusive,
foi daí que começou a ter um olhar diferente para a organização, porque eu não sei, acho que intensifica um pouco mais na linguagem de sinais, você o passar por cima do outro, querer ser melhor que o outro. Na linguagem de sinais eu percebi uma coisa muito triplicada, eu achei, né? A do meio foi logo quando eu emagreci, eu estava muito bem, estava bem comigo mesmo, e eu tinha muitos amigos, foi essa fase aí de 19 anos por aí. Eu tinha muito esse amigo, esse que tá do lado aí que eu cortei, é muito amigo meu, muito, era, né? Não sei. E fazia tudo com muito prazer, achando que eu estava fazendo para Jeová, né? A minha ideia de linguagem de sinais, de todo o congresso servir, naquele tempo que tinha alimento, de você fazer alimento, a comida, o lanche, de ficar como indicador. Eu fiz tudo muito de coração, achando que era Jeová. Por isso que o baque para mim foi muito forte, agora eu descobri tudo, né? E essa última agora eu vou confessar que ela já foi um pouco mais recente, eu não lembro exatamente quanto, 8, 10 anos, não sei. E eu já estava fingindo aí, viu? Aí eu já estava aprontando por trás, fazendo de conta, mas não podia muito, porque eu já tinha chegado, eu fiz do intercâmbio, já tinha chegado, então eu estava fingindo, fazendo de conta que eu estava lá dentro ainda. Tava a vida dupla. Entendi. Tem mais alguma coisa que você lembra desse período antes de ir por intercâmbio que você acha interessante contar? Sim, eu lembro que no período 21 anos, comecei a namorar, e eu lembro de ir para a faculdade. Eu moro no interior, e a faculdade era na capital, né? Então, assim, teve uma pioneira, que a família inteira era pioneira, um exemplo daqui da cidade, e ela falou para minha mãe, para ter que pena, né? Ela falou informando já, ela não deduziu que poderia acontecer, ou será que vai acontecer, não. Ela afirmou, pena que Luiz vai para a faculdade e lá, né, ele vai encontrar, ela falou assim, o sexo a rodo e orgias e as drogas. Não, nunca fiz nada, nem beijei na faculdade, nem só ia para casa e morava sozinho em Salvador. Ia para casa e voltava na minha vida, só ficava em casa e na internet, e ia para o salão de lá, nunca fiz nada. E engraçado é que minha mãe ficou muito horrorizada, mas nunca, porque assim, tem meu pai que não é, né? Então, assim, meu pai sempre foi muito da educação, tem que ser, tem que fazer, tem que estudar, tem que estudar. E eu acho que minha mãe também não negou, não. Não se opunha, não. Então, eu fui, mas todos aqui avisados de que eu ia voltar destruído pelo mundo, né? Que a faculdade ia me acabar. Muito bobo, bobo, não fiz nada, nem poderia ter aproveitado até, né? Agora, essa ideia, esse pensamento que essa pessoa falou para sua mãe, esse pensamento ela trouxe da onde? De onde? Do que eles ensinam, né? Do que é ensinado lá, né? Que inclusive nas comissões últimas que eu tive, eu falei isso e assim, não, eles falaram que isso não existe. Nunca foi incentivado isso, nunca me colocaram como maluco. Eu falei que, mas sim, diz lá, não é incentivado. Ah, mas não é incentivado. Você sabe que eles tentam tapear, né? Não é incentivado, mas não disse assim, não faça. Sim, mas se não é incentivado, é o quê? Vai fazer o quê? Para fazer? Não é. Se não é incentivado, não é. Não, você está assim porque você está querendo ser contra nós. Ou seja, você está aposta, então você está querendo nos derrubar. Eu disse, isso está claro, todo mundo sabe. Não, eles insistiam que não, que isso é uma coisa que os irmãos Entende, né? que os irmãos entendam dessa maneira. É verdade. Me colocaram como louco total. Eu tive uma situação muito parecida com essa. Antes de sair, eu já era inativo. E uma vez eu encontrei um irmão que é ancião, que era ancião na época, ou que já, eu não lembro se é, mas ele era na época. E aí eu falei uma das coisas que estava me afastando era essa questão da faculdade, né? Que a organização já aprendeu a forma de falar o que é errado de uma forma indireta, que é o que eles fazem. O que é que eles fazem? Eles não falam que é proibido, eles não dizem, não faça. Ele pega os exemplos das pessoas que desistiram da faculdade
pessoas falando mal da faculdade, e aí fica a interpretação. Isso. Mas peraí, né? É. Você quer dizer que não fala mal da faculdade? Pelo amor de Deus. E aí, E aí ela falou para sua mãe, mas não atrapalhou. não atrapalhou. Inclusive, depois de... Quando eu voltei, ela que saiu, ela tava adulterando com o servo ministerial. E a família inteira saiu, porque era uma lama incrível, sabe? Escondida, assim, uma coisa absurda. Até hoje eu jogava isso na casa da minha mãe, porque ela falava isso, e minha mãe até deu uma escutadinha dela, mas, enfim, não ficou nenhum dessa família aí. Ela era ela, o marido, a filha e o filho. Todos com umas coisinhas escondidinhas por trás. Entendi. Mas não atrapalhou, não atrapalhou. Agora, começou realmente, eu comecei a ver o mundo de outra maneira, né? Capital, eu comecei a ver outras possibilidades, comecei para festas escondido. Nesse momento aí, realmente, abri um pouquinho meus olhos. Mas ainda assim, né? Firme, né? De uma certa forma. Não firme como eles querem, mas assim, com muito medo, eu acho que a palavra é essa, né? Com muito medo, a lavagem cerebral é muito grande, né? Principalmente se você começa como pequeno. Eu tinha muito medo de, como eu falei, para as festas, eu morria de medo. Ia, mas morria de medo de tudo, de alguém ver, de alguém saber. Você acha que esse passo que você deu para fazer a faculdade, você acha que foi importante para você, para a sua vida, para os teus propósitos, os teus objetivos, para mudar um pouco essas ideias que estavam doutrinárias desde criança? Não conseguiu tirar tudo, mas eu acho que foi o primeiro momento, o primeiro passinho, assim, uma coisinha, uma luzinha, né, lá no fim, assim, para dar uma ajudinha para hoje, né, para os meus questionamentos, para... Porque você vê, né, você começa... Eu sempre fui muito imaturo, então na faculdade deu consegui amadurecer um pouquinho mais, né, por conta das colegas, já tem pessoas mais adultas, mais com a cabeça melhor, mãe de família, pai de família que tem uma cabeça melhor, e falava as coisas. Eu continuava pensando, se alguém era ateu, se alguém não acreditava ou isso, ou falava que a minha religião não era... Eu ficava com o pé atrás, preferia não comentar mais, mas também nunca fui debatir ou coisa do tipo. Mas sempre fica claro, né? Alguma coisinha, outra, eu ouvia muito falar, eu não aceita. Eu não acreditava, eu não queria aceitar, para mim isso era impossível. Meus colegas falavam, mas sim, claro, foi uma pontinha para me ajudar lá atrás, mas foi, sim. Entendi. E aí, após a faculdade, você voltou para sua cidade? Voltei para cá, fiquei acho que um ano mais ou menos, e aí decidi, por conta assim, só estava fazendo pós-graduação e percebi que o inglês era necessário, então eu resolvi estudar fora, fazer intercâmbio. Até aí, como eu falei, só meninas, só tinha namorado com meninas, porque, né, não podia jamais. E aí decidi ir para fora do país. Minha mãe nunca foi contra. Ela tinha medo porque, claro, né, uma pessoa que está em outro país, né, não conhece ninguém lá e tal. Mas lá é que você abre um pouco mais ainda, né, a mente, né? Foi 2007, mas era um outro mundo para mim, muito diferente. Amadureci um pouco mais ainda. E tudo é muito... Você até tem um pouco de cautela, porque tudo é muito normal, né? Tudo é muito comum. Nada tem problema. Então, e já que eu também estava lá, já que não tinha ninguém do lado, então eu resolvi ver o que é que eu queria realmente, né? Então foi a primeira vez que eu fiquei com um rapaz, foi lá. E achei interessante, mas você sabe, ao mesmo tempo, não que você saiba, mas eu digo assim, você entende que seja lá o que a pessoa faça, que não seja contra, você fica com aquela consciência pesando, né? Então, assim, foi uma semana com muita coisa na cabeça, sem conseguir entender o que eu estava fazendo, me cobrando muito e sofrendo muito no sentido literal de chorar, de sofrer muito. Mas comecei a saber, me entender um pouco mais a partir daí já. A partir desse momento, o que é que realmente eu queria. Que até então eu não entendia, ou eu fazia de conta que eu não entendia, eu tinha medo de entender, não sei bem. Mas a partir do momento eu entendi que não foi porque eu escolhi, não era porque, é porque era mesmo natural e eu não tinha muito o que fazer, né?
porque já me senti mais... é isso mesmo. Porque com os meninos era uma coisa muito estranha, não sei explicar, mas era diferente, não era a mesma coisa. E como é que foi no caso, por exemplo, você estava na sua cidade, né? E aí veio a oportunidade para você fazer um intercâmbio para te ajudar profissionalmente, e você saiu aqui como testemunho de Jeová, normal, né? Isso. Foi lá para o intercâmbio, lá você poderia ser você de uma forma sem ter pessoas te vigiando. Foi mais ou Isso. menos isso que você se sentiu? Isso. Exatamente. Era assim, como eu falei, era tudo muito fácil, muito comum. Lá isso é bobagem, né? Lá isso... Existe um preconceito, claro, mas assim, não é que nem aqui. É muito mais livre. Naquela época, 2007, assim, eu andava de mão dada e ninguém tava nem aí, nem olhava para sua cara. Mesmo assim, eu esqueci de falar, eu ia pro salão. Naquela época, 3 vezes, né? Eu ia todas as 3 vezes, assim, inclusive o pessoal muito bacana de lá. A casa era um pouquinho distante, eles marcavam horário, passavam todos os 3 dias para estudo de grupo, que era na casa antigamente. Passavam para me pegar, é muito legal, muito bacana, todos. Fizeram um arranjo lá de os dias que me pegavam. Então eu continuei um bom tempo, acho que uns 5 ou 6 meses eu continuei. A dona da casa ficou chocada, porque eu morei, fiz intercâmbio e eu morava numa casa de uma família de lá, né, da Austrália. Então eles ficavam muito chocados, Luiz, você não precisa ir 3 vezes na semana, para que isso? Se eu tivesse escutado, né? Você não precisa ir 3 vezes na semana, para que isso, essa regra de ter que ir 3 vezes e tal? Mas foi bacana, porque assim, tipo, você tá sozinho, tem um acolhimento, né? Interessante, você se sente mais acolhido, apesar de... Mas foi um lugar que eu encontrei um acolhimento. Apesar de eu ter achado umas coisas estranhas. 2007, irmão com barba, eu achei esquisito, digo, aqui pode barba? Irmão com brinco, como assim? Brinco aqui? Aqui pode brinco? Como é isso? E para mim isso Qual foi o país? Austrália. Austrália. Barba, brinco... Nunca questionei nada quando cheguei aqui, mas eu achei esquisito, muito esquisito, mas foi muito bacana, porque as pessoas são legais, né? Não tira das pessoas, porque elas são legais, né? Porque elas são, né, normalmente legais. Mas, claro que a partir do momento que você entende, eu também parei de ir. Nesses 5 meses eu parei. Eles me mandavam mensagem, naquela época não tinha smartphone, era SMS, né? Então eu parei de responder SMS, sumi e desapareci. Então daí em diante eu não quis mais saber de nada. Eu já liberei geral mesmo, já não tinha mais, nem lembrava mais daquele caso, nem que era testemunho de Jeová. Nesse momento. Mas isso aí que você fala, já foi depois de vir? Lá na Austrália, depois de uns 6 meses lá dentro, depois de uns 6 meses lá já. Eu ia para tudo que era festa, nas festas eu beijava, ficava com os meninos lá, já nem lembrava mais daqui. Uhum. E voltei. E aí foi o processo de volta. Aí voltei e aqui eu namorei um rapaz e uma irmã, ela foi associada e durante a comissão perguntaram a ela se ela conhecia, tipo, delatar, a palavra é essa, né? Falar alguém, dizer se ela sabe de alguém que está fazendo alguma coisa, e ela falou de mim e de mais 2 amigos meus, né, na mesma situação, né? Também os outros 2, que eram amigos meus. Então ela contou, me chamaram para conversar, para saber se era verdade o que estava acontecendo, se eu estava realmente com alguém. E eu, claro, nesse momento eu fiquei desesperado, porque assim, eu não estava ligando mais para nada, mas a lavagem cerebral é muito grande, né? Então cai aquela ficha de dizer assim, e eu acho que agora não tem jeito, agora tá todo mundo sabendo que a gente fica mais com medo do homem do que do medo de Deus, né? A verdade é essa. Então, quando o homem chegou e me chamou, eu fiquei muito triste, chorei muito, inclusive terminei com ele, porque eu estava namorando, terminei porque eu disse que eu não queria mais nada nem ninguém, que realmente eu estava errado. Foi só o momento do susto, né? Mas fiquei 8 meses, porque eles falavam assim, volte, se você assistir reunião, se você assistir a todas as reuniões. Eu fazia uma loucura, que hoje eu acho uma loucura. Eu ia para aquela parte do estudo de grupo. Não, no saída do campo, antes da saída do campo tem a consideração, né? Eu ia só para assistir a consideração e sair.
uma humilhação terrível, mas eu assistia e me arrumava, assistia a consideração antes de sair do campo e saía, antes de dividir as pessoas para sair. Eu e esse meu isso você estava desassociado, é isso? estava desassociado. Isso. Lá no Mas eu salão. nunca tinha ouvido isso na minha vida. Eles falaram, que eu chorei muito, eles ficaram com medo de eu fazer alguma coisa comigo, alguma coisa assim, que eu tava muito, né? Fiquei muito ruim. E aí eles falaram, venha pra isso, venha pra isso, venha pra aquilo, venha pra aquilo outro. Eu ia pra tudo que mandava. O que mandasse eu ia, porque eu só assim, eu tava no chão, eu tava assim, eu era pior, eu me achava a pior pessoa do mundo, né? Que não sei se eu terei perdão. Então, desespero, eu fazer tudo. Eu ia pra, como eu lhe falei, eu odiava gravata, odiava terno, mas a loucura tava tão grande que congresso, assembleia, desassociado, eu levava minha mãe, né, dirigindo, terno, gravata, sem ninguém mandar eu botar. Todas. O pessoal depois, né, falava, você achava tão bonitinho que você meio desassociado, ia tudo arrumadinho, tudo. Salão, dia de quinta-feira eu ia de blazer e gravata, porque na minha cabeça aquilo ali, né, o exterior ia me ajudar a me salvar, né, eu não ia ser mais, Jeová ia ter pena de mim e tal. Então, no caso, é só para a gente entender a linha do tempo, né? Você voltou, né, do intercâmbio, né, e iniciou um relacionamento com a pessoa, né? E aí essa menina que estava na comissão falou que viu você numa festa, né? Que ela estava na festa e tal. Isso. E aí eles chamaram, Isso. né? E aí fizeram a comissão com você, fizeram a comissão. Isso. Né? O processo da comissão para as pessoas que vão assistir, como é que foi para você? Absurda, absurda mesmo. Inclusive, eu já dei um outro depoimento em um outro lugar, um outro canal, e assim, eu achei interessante o comentário das pessoas embaixo, né? Porque eu falei assim, que perguntaram detalhes assim, absurdos do que eu fiz e do que eu não fiz, do que deixei de fazer, se eu fazia isso ou se eu fazia aquilo com o rapaz ou não, se eu paguei alguém para fazer. Assim, na hora, eu achei uma pergunta esquisita, mas a gente tá muito ali doutrinado, né? A gente não quer saber, eu tava desesperado, porque assim, poxa, você é desassociado, tô ferrado, né? Então, assim, eu contei absolutamente tudo, e as pessoas, inclusive, colocavam embaixo, mentira, que não se pergunta isso, não pergunta essa comissão. Provavelmente alguém que nunca passou por comissão, né? Mas, absurdo, coisas assim, hoje, que eu enxergo, né, da maneira que eu enxergo, são humilhantes, assim, são absurdas. Assim. Outra coisa que se fala, desculpa até te interromper, Luiz, mas pode ser que você possa até complementar. Uma coisa que as pessoas falam, né, que a comissão é para ajudar. Você se sentiu ajudado em algum momento? Tinha uma pessoa lá que ele, assim, me parece, eu gosto de dizer sempre assim, né? Uma pessoa que ele tem um coração bom. Ele tem um coração bom, né? Mas, para mim, se realmente quisessem me ajudar, naquela época que me chamaram e que eu estava desesperado, tanto que eles ficaram com medo, eles queriam que eu ligasse para mim me buscar, porque eu estava muito desesperado. Com medo de eu fazer alguma coisa na rua. Mandou ele procurar psiquiatra, mandou ele procurar psicólogo. Então, assim, eu acho que se quisesse, eu tava ali desesperado, eu chorei muito, eu tava muito desesperado. Eu acho que assim, tá, Luiz, então tudo bem, você. Eu acho que se você quer ajudar, se você ama realmente alguém, se você tem realmente interesse nele, você não age dessa maneira, né? Você não arranca uma pessoa de um lugar e você bota ela de canto e você menospreza ela, você não pode mais ninguém falar com ela. Hoje eu vejo dessa maneira. Então, para mim, isso não é amor, isso não é ajuda. Eu não vejo dessa maneira, né? Eu não consigo enxergar. Então, para mim, eu não vejo como ajuda. E principalmente se você perguntar, fazer perguntas, como eu já vi outras pessoas relatarem também, você fazer perguntas absurdas de detalhes sórdidos do que você faz ou não faz, para mim, isso não é ajudar, né? No máximo, né? No máximo, o que é que você fez? Foi isso. Ah, então tá bom, pronto. Então isso aí é fornicação, beleza, ou então seja lá o que for. Pronto. Você não pergunta. A pessoa já está sofrendo, você ainda quer saber detalhe? É verdade. E no teu caso, pelo que você falou, né, para chegar ao ponto de eles quererem ligar para tua mãe, para eles recomendar um psiquiatra, então realmente foi bem abalado. Um negócio
Fiquei muito ruim mesmo. Tanto assim que um pouquinho mais tarde eu usava muito ansiolítico, eu usei muitos anos ansiolítico, usava muito remédio para dormir, porque a coisa foi bem complicadinha, muito complicada. Eu lembro que chegou um período que minha irmã tentava me arrastar da cama pelo pé, porque eu fiquei muito ruim, para sair da cama, assim, tentar me tirar da cama. Uhum. Entendi. E como é que foi esse primeiro momento, né? Porque você foi desassociado, né? E como é que foi esse momento? Como foi as relações? Como é que você se sentiu? Bom, lá em casa não teve muito problema, porque assim, apesar de minha mãe ser muito, mas normal, me tratava normal, né? Nunca teve problema. Se ela não falava nada de lá de dentro, até hoje, né? Ela evita falar, ela não fala nada. Eu não sabia de nada que ia acontecendo lá dentro. É, mas lá em casa tudo bem, minhas irmãs também super de boa, nunca, né? Apesar de serem também. Mas a coisa era a rua, porque assim, novamente as pessoas vinham me contar, vieram me contar depois, né, do que as pessoas falavam. Tudo que eu contei, não tudo, eu não sei se tudo, não vou dizer tudo, mas o porquê de eu sair foi espalhado. Muita gente, a minha cidade inteira sabe do que aconteceu. E que, claro, eu não contei. Então, só, quem pode ter sido, né? Se saiu coisa de lá de dentro, não fui eu que contei. Então, só pode ter sido alguém que estava lá dentro. Mas as pessoas falando muito, porque tem essa coisa da fofoca é muito pesada, né? O julgamento é muito. Inclusive, quando eu voltei, quando eu estava lá, a coisa que eu mais falava desassociada, eu pensava era: eu tenho que fazer o máximo na minha vida para lutar contra julgar o outro. Porque assim, eu fui tão julgado, me disseram. Eu soube de coisas absurdas que eu nunca fiz, eu nunca nem sonhei em fazer, que as pessoas disseram que eu fiz, e tinham certeza que eu fiz, viu? E essa parte foi bem complicada, porque assim, pessoas que você via lá dentro, que você dizia, ah, que pessoa bacana, e ela falou coisas assim que são muito complicadas, né? Eu sei que esse torno de ter ser humano é complicado mesmo, mas assim, você pensa que lá dentro você está um pouco mais, né, resguardado, pelo menos, né? Ah, e tem um amor temor a Jeová, tá? Então eles devem ser tão horríveis assim com a gente, mas foi bem Uhum. complicado. Porque a propaganda é grande, né? A propaganda É, é grande. o amor, né? E aí, pronto, aí você fez o processo de volta, né? O que pediram para você fez. Pediram para eu fazer, então, um certo dia, não sei, me pergunte por quê, eu disse é hoje. Falei com minha mãe, e eu disse é hoje que eu vou conversar, fui lá, a coisa assim de tipo, terça, quarta-feira, conversei, aí um ancião lá da época falou, ok, agora. Eu achei isso muito esquisito, porque assim, não levou nem 2, 3 dias, ele nem me disse assim, ah, amanhã a gente conversa. Não, ele falou, ok, posso avisar quinta-feira? Então, na outra semana já fui avisado. Avisou, o pessoal ficou feliz, ou não sei muito bem. Hoje eu não entendo muito bem essa felicidade que você não fala com a pessoa, mas assim que avisa, toca o botãozinho que tudo é liberado, né? Que você fica feliz. Você já passa a falar, etc. Voltei, mas foi muito complicado para ir para o campo, porque ele falou, mas domingo você tem que ir para o campo. Para mim aquilo era um absurdo, eu já estava muito tempo sem ir para o campo, foi coisa horrível. E eu amava ir para o campo pregar, mas eles me botaram para sair com o ancião, esse mesmo que disse que eu podia voltar. E fui, não falei uma palavra, eu não conseguia abrir minha boca. Eu orava para que ninguém saísse de dentro da casa, porque eu não queria falar com ninguém. Eu voltei para aquela coisa de criança, sabe? Que eu só dava o papelzinho e ia embora, eu não conseguia falar nada. Eu achei muito estranho. Eu estava me achando muito esquisito, parecia que eu não pertencia mais àquilo ali, entendeu? Eu achava assim. Mas esse processo foi muito bom. É claro que hoje eu me acho, poxa, para que eu voltei? Mas assim, foi interessante porque foi uma chavinha maior, uma virada maior. Porque quando eu saí com esse ancião, ele falou daqueles meus amigos que saíram comigo pela mesma causa, ele falou assim, poxa, você voltou e fulano tá lá, né? Ele falou assim, tá lá na orgia, né? E
Tipo assim, como quem diz assim, e agora já se foi, agora não tem mais salvação. E na hora eu me dei uma coisa assim, eu disse, como assim? Peraí, mas eu voltei. Por que ele não pode voltar também? Entendeu? Porque ele tá lá, mas ele pode se arrepender e voltar também. Eu só pensei, não falei, claro, né? Saí no campo na outra vez com ele, de novo, e me botaram para fazer discurso. Ler Bíblia de novo. Muito nervoso, nunca mais eu nem sabia o que era isso, lei lá na frente. Mas sempre gostaram muito da minha oratória e tal. E li, as pessoas me elogiaram muito. Ah, que bom. Uma vez. Porque quando eu fiz essa leitura, tipo, eu comecei a entender, disse, não é isso aqui, não é isso aqui. Lembrei desse irmão que ele falou aí no serviço, desse ancião que falou no serviço de campo essas coisas, e aí marcaram outro discurso, outra leitura para eu fazer. Mas eu não queria mais ir. Ou seja, não foi assim, eu não sei se chegou 3 meses depois que eu voltei, para eu querer sair de novo. Eu acho que não levou 3 meses, acho que não. E eu comecei a faltar reunião. Assim, faltava uma para fazer para disfarçar, eu ia para outra, ia mais no domingo. Como era dia de semana e eu trabalho até tarde, eu dizia, não deu tempo para o trabalho. Aí, não vou poder. Mas eu podia, mas eu não queria mais. Então eu disse, não vou poder, que eu estou no trabalho até tarde, eu estou no trabalho até tarde. Até que eu fui parando de ir na quinta e só ir no domingo. Depois eu comecei a não querer ir no domingo. E minha mãe, muito, né? Muito. Até que eu parei, e ela percebeu que realmente não adiantava ficar me. Eu assisti em outras reuniões, assisti em outras pessoas para disfarçar, em outra congregação, para não assistir lá, fui disfarçando, até que parei de vez. Não levou 3 meses para eu parar de novo. Nesse período, Luiz, o que você já imaginava? O que você pensava? Pra... Primeiro que me tirou foi o julgamento, porque as pessoas falavam muito. Eu não enxergava isso antes, eu não conseguia ver isso antes, e depois que eu voltei, eu comecei a enxergar assim. Que era. Primeiro que eu fiquei sabendo de tudo que falavam de mim, né? Coisas absurdas, que eu fiz coisas que nunca aconteceram. As pessoas começaram a me falar, eu sem perguntar, mas já vinha me falar. E segundo, que era sempre falando de alguém que estava fora, sempre falando. E muita fofocagem. Então eu disse, mas gente, peraí, como assim? Não dá para julgar. Eu acho que assim você começa a observar de uma outra maneira, né? De um outro ângulo, porque você passou pela situação, então, né? Você vai julgar, então você tem uma outra maneira de enxergar, né? E foi aí que eu comecei a não ir de vez. Não ir mesmo, não ir, né? Com muito medo. Com muito medo de tudo. Ai, eu já sei que. Eu me entreguei, tipo assim, bom, vai ver a Magedon mesmo, deixa pra lá, mas não quero ir mais, não. Entendi. Eu pensava assim. Uhum. E foi rápido, né? Você passou praticamente quantos meses para voltar? Rapaz, eu acho que foi um ano, mais ou menos, no máximo 1 ano e 2 meses, no máximo, assim. Passou mais tempo tentando voltar, e quando voltou, menos tempo já não queria mais. Foi. Essa coisa foi a bomba maior. Quando ele falou desse meu amigo que tinha saído, para mim foi. Eu disse, peraí, não, tem alguma coisa errada aqui. Foi o meu primeiro, tem uma coisa errada aqui, entendeu? Mas, morrendo de medo. Continuava indo para comemoração, para celebração, continuava, porque para mim, assim, se eu não fosse, pelo menos esse que eu tentar ser salvo, pelo menos. E fui até um ano antes, no ano da pandemia. Foi, porque foi online, né? Então foi o primeiro ano, fui até aí só. Da comemoração. No caso vamos lá, né? No caso, 2020 começou a pandemia, começou o online. Fui para ser primeiro. Foi até quando, mais ou menos? Foi esse primeiro ano, 2020, foi até 2020. Até esse primeiro ano aí que foi online. Eu tava com muita má vontade, mas ainda tinha aquela coisa de assim. Mas pelo menos deixa. É Jesus, né? Então, deixa. Ainda tava muito mais desligado, mas ainda tinha essa coisinha que ainda ficava ruim na minha cabeça. Será que não é essa? E se não for? E se for verdade, né? Então, eu lembro que minha mãe, porque na época pediu para você comprar o vinho, tal. Isso foi por isso que me marcou. Fazer o pão assim, assado. Minha mãe fez, então fez lá em casa. Meu pai, que não é nada, inclusive até participou lá na frente, assim. Então, pronto, foi aí. Só que aí
veio o YouTube que salvou minha vida, né? Eita, como é que foi? Depois dessa comemoração, veio o YouTube que salvou minha vida. Eu comecei, não sei como, não sei explicar, alguma universo, alguma coisa mandou para mim, um canal desse, né, de um ex-testemunho de Jeová, e eu fiquei muita raiva, muito ódio, com muita raiva, eu assisti com muita raiva, sempre dizendo que absurdo, e não assistia, só assistia um pedacinho. Mas aí você sabe, quando você olha uma coisa do YouTube, né, ele começa a lhe mandar, né, coisas relacionadas. E chegou para mim. Então, para esse cara, esse pessoal, eu não dava muita atenção porque eu achava um absurdo. Saiu, agora tá querendo esculhambar o que saiu e tal. Mas apareceu a corte australiana, né, lá da Austrália. E eu morei lá. Então, assim, para mim foi corte australiana, isso me chamou logo a atenção. Eu falei, o que é isso? Assisti, são 3 horas, né, de vídeo. Assisti a primeira, negando total. Assim, claro que não, isso aí. O que é isso? Não, eu não entendi bem. Assisti uma segunda. Não acreditava, eu disse, não é possível que eu estou entendendo isso não pode ser. Assisti a terceira, 3 horas. Assisti a terceira vez, eu não conseguia entender que aquilo fosse aquela mentirada que ele falou, aquelas coisas, eu não conseguia dizer, não é possível. Eu neguei o que eu podia. Eu assisti 5 vezes. Porque para mim era impossível que aquilo tivesse acontecido, eu não conseguia acreditar que aquilo fosse verdade. Então eu lhe falei que eu tomei remédio por quase 8 anos. Quase 8 anos. E eu tomava 4 remédios para dormir, porque eu não conseguia dormir, da ansiedade. Então, quando eu vi que eu assisti o vídeo, passou um dia, 2, 3, 4, 5, eu chorei muito, porque assim, era impossível que eu tava me achando muito, né? Era impossível que eu tivesse no lugar errado, não era possível que eu seguisse esse tempo todo numa coisa que era homem que inventou, que era guiado por homem, não tinha nada a ver com Deus, não tinha nada a ver com Jesus Cristo. Ainda fui ver um texto que fala que Jesus fala que eu nunca tinha observado isso durante milhões de anos, né? Que Jesus, ele disse que quem não toma do pão e do vinho não está em união com ele e tal. Aquilo para mim foi chocante. Como assim não está em união? Quer dizer que eu nunca estive em união com ele, é isso? E eu fiquei 5 dias sem tomar remédio, sem lembrar que era para eu tomar remédio. Então, eu esqueci de tomar remédio, e eu tomava durante quase 8 anos. Eu esqueci. No 5º dia, eu digo, meus remédios eu não tomei. E tava ótimo, tava me sentindo bem, não tinha tido, tava dormindo, tava acordando cedo, e não tive problema. Aí eu pensei, peraí, foi a primeira coisa que eu pensei. Peraí, se eu tomava remédio, e agora que eu descobri isso, eu tô bem, é porque então era isso que me... Foi a primeira coisinha que bateu na minha cabeça, né? Então, minha mãe, ela separava o remédio e me dava, porque ela tinha muito medo de eu tomar muito e fazer alguma coisa comigo, né? Então, ela me dava toda noite separadinho. E aí ela me deu uma vez e disse, não quero mais não tenho mais, não vou. Mas deixa aqui, caso você precise. Eu disse, não preciso mais não preciso mais. Mandei um e-mail para Betel, perguntando do que se tratava aquilo, se ninguém ia falar nada, se ninguém ia dar uma solução, se eles dizer sim, fomos nós, ou então não foi. Recebi um e-mail dizendo que eu procurando ancião. Eu mandei outro, eu disse, eu não tenho interesse em procurar ancião. Eu estou perguntando a vocês. Eu estou perguntando a vocês, eu não tenho interesse em perguntar ao ancião. E aí um me ligou, que eu conheço desde a infância, né? E começou a debater comigo, disse, olha, chorei muito, eu falei para ele, não é possível que isso esteja acontecendo. Ele, pare de ver esse vídeo, assim, não vou parar. Por que eu vou parar? Parar de ver o vídeo? Não. A gente tem que adquirir informação, a gente tem que se informar. Como é que eu vou parar? Ali foi verdade. Ele me falou o seguinte ainda, o que eu achei pior. Mas eu não sei, aquilo ali está em inglês. Aquilo ali foi em inglês. Então, como é que eu vou saber que eles estão legendando da maneira correta? Eu não falei aqui, mas eu tenho um curso de inglês, eu sou professor de inglês, e eu ensino inglês. Eu virei para a cara dele e ele sabe disso, né? E eu falei, como assim? Mas eu tô assistindo, você tá dizendo que eu que estou mentindo, eu que entendi errado? Se eu entendi o que ele falava em inglês, como é que estava errado? Pronto, marcaram uma terceira, marcaram uma segunda, marcaram uma terceira, pela 4ª vez um outro, que ele é mais espertinho assim, ele me ligou e falou um monte de coisa, e eu disse, não é isso, e rebati, ele disse, então você faz, ele falou assim, então você faz o que você achar melhor, é uma pena, eu espero que você um dia abra os olhos. Eu falei para ele, não, eu espero que você um dia abra os olhos. Mas me esqueceram, não me procuraram mais. Ô Luiz, muito legal essa história, né? Então, o pessoal que está assistindo aí, nota só que o que aconteceu com o Luiz, né? Vamos logo por partes, né? Luiz, em algum momento,
no período da pandemia, como aconteceu com o Luiz, aconteceu com muita gente, né? Apareceu alguns vídeos, e um deles foi o vídeo de Geoffrey Jackson, que Isso. participou da Corte Australiana, né? Que é um vídeo de cerca de 3 horas. E nesse vídeo, né, você assistiu 5 vezes? 5 vezes. Né? Eu não conseguia acreditar que fosse verdade. E quando você viu as primeiras vezes, o que você imaginava? Você achava que era o quê? Eu não conseguia acreditar, assim, que eu disse, como assim eu não estou na religião que é a verdadeira? Não é a verdadeira? Como não é a verdadeira? Como assim? As mentiras que ele contava, aí ele falava, eu dizia, não. Eu falava, ele aqui, pensando que ele estava na minha frente, não existe isso não existe, não é assim. É quando ele falou que você pode dizer se vocês são a única religião verdadeira, alguma coisa assim, né? Ele diz, não, Isso. eu não posso, eu não lembro a palavra exata. É muita pretensão da minha parte, como pretensão? Eu desde pequeno, 5, 6 anos, o que é que se fala nos congressos e assembleias? Somos E, a única religião verdadeira. e fora que tem partes nessa corte australiana que, se você está aqui na live e assistindo esse vídeo, você não sabe o que a gente está falando. Né? Existe um vídeo da corte australiana que o Geoffrey Jackson, que é um membro do corpo governante, ele passa cerca de 3 horas lá, né, nesse vídeo, falando sobre algumas coisas, né, inclusive relatando a questão de abuso e outras questões. Só que tem uma parte também interessante, né, que eles perguntavam para ele, e ele dizia assim, isso aqui eu não tenho como responder porque não é a minha responsabilidade. Aí eu fico pensando assim, meu Deus, se o membro do corpo governante não pode responder, quem é que vai responder? Exato. Não é? É. Eu achei assim, uma falta de empatia muito grande da parte dele, porque ele tinha que estar a par de todas as informações. Né? É um acontecimento, é uma coisa muito pesada, então ele tinha que estar a par de tudo, ele tinha que saber tudo. Exatamente. Né? E isso que ele fala aí é mentira, né? A mentira. Né? A organização não é a única verdadeira, né? E ele fala, isso é muita pretensão dizer isso. Mas as publicações não dizem isso. Né? Como é que você é o representante, né, o líder maior da tua denominação, que ensina uma coisa e na hora diz outra? Né? Então, é difícil, né? E aí você não acreditava, achava que aquilo ali não existia, né? Porque no site não sai, né? No site JW não sai essas informações que teve corte australiano, não teve, né? Eu fiquei chocado porque eu não sabia, como assim? Eu não sabia que isso acontecia. Porque para mim é o quê? O que é que eu vi a vida inteira? Igreja Católica é um absurdo, Igreja Católica é o que falava lá, né? A Igreja Católica tapa, passa pano. E aí, quando eu vi, eles também passavam pano. Então, para mim, foi muito surreal. Então, assim, a partir daí. E aí você entrou em contato com Betel. Eles mandaram eu procurar um ancião. Eu mandei outro e-mail, disse, eu não tenho interesse em conversar com o ancião, eu quero conversar com vocês, porque a fonte é vocês é que vão me responder. Eles mandaram outro e-mail. Para que eu achei interessante. Volte para Jeová. Ou seja, eles tinham informação, porque eu também botei, Luiz Xavier, telefone, número tal, para entrar em contato comigo. Telefone tal, cidade tal, congregação tal, para que eles entrassem em contato comigo. E eles botaram lá, volte para Jeová. E disse, até isso eles sabem? Então o negócio chega lá também, eles são informados de que eu não estou mais? Provavelmente tem algum relatório, alguma coisa, né? Uhum. E eu mandei toda semana, toda segunda-feira. Eu criei um hábito, toda segunda-feira. Pararam de responder, não respondiam mais nada. Foi aí quando me procuraram. E aí fiz essas 4 reuniões que eles resolveram deixar para lá. Uhum. Nessas reuniões, eles tentaram explicar alguma coisa, disseram que era verdade, disseram que era mentira. Que era mentira, não, mas eles falavam assim. Sabe o ator fulano de tal? Um dia disseram que ele fez isso e isso, mas quando fui ver, não era bem assim. É porque as pessoas aumentaram, as pessoas podem fazer. Eu disse, então, ok. Então, beleza. Então, peça para eles lá. Chegarem na televisão, na mídia, chegar para todo mundo. Chega numa reunião, faz um discurso lá dizendo, gente, poxa, não é assim. Ou então, sim, é assim. Somos seres humanos, vai ter isso sim, e desculpem aí, sei lá, qualquer coisa. Mas irredutíveis, né? E aí eu joguei, daí eu comecei a jogar para cima mesmo. E depois disso, o que aconteceu? Nada.
Me esqueceram. Me Isso no esqueceram período da pandemia, né? da pandemia. Me esqueceram, eu até achei muito estranho. Não me procuraram mais, não diziam mais nada. Eu comecei a postar direitinhas nas minhas redes sociais, entendeu? Comecei a divulgar para uns amigos meus, umas coisas, alguns quiseram logo me matar, outros eu consegui ajudar. Tem alguns três, os quatro que a gente até hoje conversa, saíram mesmo. Alguns que estão fazendo de conta, estão lá dentro, mas fazem de conta que não estão, que os pais não saberem. Mas me esqueceram e foi quando final do ano passado, eu fiz uma outra live no outro canal que eu pensei que ia demorar um pouquinho para chegar para eles, né? Eles me procuraram, me ligaram desesperadamente, me ligando, dando aula, eles me ligando, e aí eu atendi, eles queriam conversar comigo naquele dia, naquela noite. Se poderia vir no meu trabalho conversar. E eu estava desesperado, porque eu já queria mesmo, realmente, não tinha interesse mais nenhum em participar de nada, nem ter meu nome lá, porque na minha cabeça, meu nome lá ainda, sabe, eu carregava isso, então eu não queria mais meu nome lá. Vieram para o meu trabalho, trouxeram três, a primeira coisa que eu conheço eles desde pequeno, então a primeira coisa que eu falei para eles, bom, vou aceitar para vocês por educação, mas assim, sabendo que isso aqui nem bíblico é, isso aqui não existe, né? Isso aqui comissão, isso aqui não existe, não era para acontecer. Mas podem falar, nós estamos aqui porque você sabe, eu não sabia Isso, realmente. isso lá no seu trabalho. No meu trabalho. No seu Vieram, trabalho. eu queria me livrar, então assim, como a empresa é minha mesmo, e aí ninguém ia falar nada, eu reservei uma salinha e disse, tudo bem, eu também queria resolver logo, entendeu? Não estava aguentando mais não. Três Tava louco, anciãos, foi? esse foi. Então eles falaram, você sabe que eu estou aqui? Eu disse, eu não sabia realmente, eu pensei que era, como ele falei, por conta das indiretas que eu tinha colocado no Instagram. Aí ele Uhum. falou, não, ele falou por causa dos vídeos, eu fiz mais. Vocês já estão sabendo do vídeo, mas como chegou até vocês? Vocês assistiram? Conversa, conversa, não responde, não responde. Se você assistiu, quem assistiu? E pode assistir, vocês podem assistir coisa aposta, tá? Rodou, rodou, nunca me responderam até hoje. Quem assistiu, quem foi que avisou eles, ninguém sabe. Eu nunca escutei. No caso, esse vídeo que você fala foi o que você fez com o Daniel Cotijo? Eu fiz com o Daniel Gontijo, eu fiz outro com ex-JW Freeman, que é de Portugal também. Mas o primeiro foi Daniel. Entendi. Então foi recente, né? Porque o de Daniel foi esse ano, eu acho, né? Ou foi ano passado? Foi dezembro ou foi janeiro, eu não estou lembrado bem. Uma coisa assim, eu acho. Eu não lembro agora, mas foi recente, foi super recente. Uhum. E aí, pouco tempo depois desses vídeos, eles vieram atrás de você. Foi pouco tempo. Muito, acho que 15 dias, eu acho. Não mais do que isso. Pode ter sido menos. Mas porque eu achei muito rápido. Eu falei, mas como eles já estão sabendo desse vídeo? E depois as pessoas que estão lá dentro, que estão fazendo de conta, me falaram. Mas você que aqui na cidade não é muito grande, né? Assim, você é o assunto da cidade. Você é o assunto. Você, hoje em dia, os seus vídeos, as pessoas dizendo que eu saí, agora eu tô cuspindo no prato que comi, foi o que eu escutei, né? Que é um absurdo, como é que ele conta esses detalhes todos, assim, da vida dele, como é que ele fala, assim, tanto de Jeová. E eu disse bom, não tô falando de Jeová, eu tô falando deles, que eles não têm nada a ver com Jeová, né? Eles são os seres humanos que estão guiando os outros seres humanos. Outras vítimas, coitadas, como eu, né? Então, e eu tô super de boa, não, sabe? Não tem problema nenhum. Para mim, inclusive, quanto mais se informar, melhor. Aí, nesse caso, aí depois que eles vieram lá no seu trabalho, aí eles falaram, tal, e aí você deixou claro como foi que você falou para ele. Eu falei a seguinte frase: tire meu nome de lá. Eu não tenho mais interesse nenhum. Muito educadamente, claro, né? Se Uhum. tire meu nome, eu não tenho interesse nenhum mais. Eu quero. Ele, mas Jeová de ser. Eu não estou falando de Jeová, eu estou falando de uma organização de seres humanos. Eu falei, toda hora eu repeti isso. Organização de ser humano, que o ser humano inventou, que é para a gente guiar o homem guiando o homem, eu não tenho interesse. Não tenho interesse. Pode tirar meu nome de lá. Você sabe que a gente vai ter que avisar. Eu disse, sim, sei que vai ter que avisar, mas vocês vão avisar como? Ela disse, não, só vai dizer, não é mais texto de disse, tudo bem. Se for só isso, de boa.
Tudo bem. Eu disse, uma pena, eu falei isso, né? Uma pena que eu não vou mais poder falar com as pessoas. Foi aí que eu tomei um choque. Que eu falei, uma pena. E eles falaram, como assim? Eu digo, como assim o quê? Como assim como? Eu não vou ser desassociado e não vou poder dar nem oi para as pessoas. Quem te disse isso? Eu disse, como que te disse isso? Eu fui desassociado uma vez. Todas as minhas duas irmãs foram desassociadas. Eu conheço pessoas desassociadas. Você não pode nem olhar para a cara dela, você tem que passar nem dar oi. Não, meu irmão, isso não existe. Eu digo, nessa hora eu estava muito calmo, mas nessa hora eu não consegui. E aí eu disse, vocês estão querendo me fazer de louco, vocês estão fingindo, vocês estão pensando que eu estou gravando, deve ser alguma coisa assim, porque isso não existe. Claro que aí eles falaram o seguinte, quem faz isso são os irmãos, não a organização. Não vem de lá de cima. Eu não lembrei da revista na hora, eu não sabia que revista era que dizia para nem dar oi, mas enfim. E eu falei, não. Então, vocês vão fazer o seguinte, seria interessante vocês avisarem lá, eu falei para eles, que ninguém aqui está sabendo disso. Ninguém no mundo, no Brasil, pelo menos que eu saiba, sabe disso. Então peça para eles fazer uma nova reunião e dizer assim, pode sim dar oi, boa tarde, boa noite, porque não é o que vocês, não é o que eu soube minha vida inteira. Eles chegaram a me pedir desculpa pelo que os irmãos fizeram comigo quando eu estava desassociado. Que não me davam oi. Eu achei um absurdo, porque me colocaram como o mais maluco de todos. Era eles três dizendo não, chocados assim, não, não, de jeito nenhum, meu irmão. E eu disse, Agora notem o papel que a pessoa passa, né? Porque, ok, você acredita na religião, tal, você segue, mas o papel que esses anciãos fizeram foi o mesmo papel que o Geoffrey Jackson fez na corte, né? Dizendo, opa, a revista diz isso. Na prática, não é bem isso. Então, é absurdo isso, né? eu não sei se é porque eles achavam que eu estava gravando. Eu não sei Possivelmente, né? Eu pensei isso, né? Ou se de repente tinha uma nova coisa que surgiu aí de eles fazerem agora uma coisa mais branda durante as comissões, que inclusive eles falam, isso aqui não é uma comissão. Eu disse, e é o que então? Se não é comissão? Eu sei que vocês vão fazer. Não, você não sabe. Eu disse, claro que eu sei, é óbvio que eu sei. Trata você como se fosse um bobo, sabe? Como se fosse alguém muito bobo, que você não... bestalhado, que não sabe o que vai acontecer, né? Com certeza deve ser algum tipo de orientação para tentar diminuir qualquer possível problema de processo, alguma coisa. Porque, né? Mas as publicações estão aí, né? As publicações estão aí. E hoje isso aconteceu, anunciaram isso nesse ano, no ano passado. Esse ano, agora no início do ano. Esse ano, né? E aí, como é que você está hoje? Só agora eu sei que eu vivo a felicidade da minha vida, né? Nunca fui feliz na minha vida, eu posso dizer isso com toda certeza. Eu nunca vivi a minha vida de verdade, né? Eu nunca vivi a felicidade, eu nunca vivi a liberdade, né? Existiam várias coisas. Primeiro porque eles colocam você como um robô, né? Você tem que fazer aquelas coisas ali que você não pode sair daquele padrãozinho, né? Que é aquela carga super pesada. E a outra é que a sexualidade você não pode fazer, porque você, né, jamais. Isso aí é impossível. Então, assim, eu achei uma coisa muito engraçada, que hoje em dia eu tô mais contido, eu tô mais, assim, vamos dizer, super dedicado super espiritualizado, que eu gosto, eu não tenho religião, não quero ter nenhuma, não tenho interesse. Inclusive, eu estudei tudo que fosse possível para ver se existia alguma que fosse para ver se não tinha algum, porque eu achava que eu tinha que seguir uma religião, né? Então eu estudei tudo que era religião possível. Então hoje eu não tenho interesse nenhum. E hoje eu faço minhas coisas porque eu quero. Eu sou uma pessoa melhor. Eu vivo uma vida melhor. Nem se compara. Tudo meu. Eu costumo falar para uma amiga minha que ela ainda está lá dentro, mas que ela não pode sair por causa da mãe. Que assim, que eu acho que ela deveria falar o mesmo, porque minha vida ela caminhou. Eu vou falar em todos os sentidos, né? Comigo mesmo, financeiramente, tudo na minha vida destravou e começou a caminhar. Então, assim, eu costumo dizer, as pessoas acham engraçado, mas eu costumo dizer que hoje eu sou
super feliz. Eu sei, eu encontrei o que realmente é felicidade, porque você não tem mais um controle de alguém. Você se controla porque você sabe exatamente o que você tem que ser empático, você tem que ser uma pessoa legal com você, tem que se amar e amar ao próximo. Pronto, é isso que Deus exige da gente. Ele não está cobrando nada demais, ele não está em casa olhando se você está fazendo isso ou se você está fazendo aquilo. É a ideia que eu tenho, né? Ô, Luiz, a gente já está caminhando aqui para o fim da live, né? Certo. Foi muito bacana a nossa conversa, o nosso papo. Antes de a gente encerrar, de fato, né, eu gostaria que você transmitisse a mensagem para algumas pessoas que talvez passaram o que você passou, ou que está passando nesse momento, ou talvez algum amigo ou alguma pessoa que foi do seu tempo, né, do salão, né, e está assistindo, né, e está realmente vendo a história do Luiz, o que você pode dizer para essas pessoas aí? Porque realmente você falou, tocou numa coisa interessante, porque assim, como todo mundo assistiu as outras, né? Muito provavelmente deve assistir essa também. É, a gente não muda a cabeça de ninguém, né? Eu tenho isso na minha. A gente não consegue mudar ninguém, mas assim, que eu acho interessante que as pessoas elas pesquisem, porque tentem encontrar uma outras opções, outros entendimentos. O que eu quero dizer é o seguinte: você está ali porque eu estava ali a vida inteira achando que eu sabia de tudo, que eu pesquisava, e eu não era pesquisador, eu não sabia de nada. Então, assim, se a gente pode duvidar de tudo que é religião, por que a gente não pode. Eu não vou falar a minha palavra duvidar, mas por que a gente não pesquisar outras coisas? Por que essa proibição tão grande de não olhar outras? Por que será que isso acontece, né? E, assim, não se deixe perder tempo, como, por exemplo, tudo bem, eu não fico pensando no que passou, ai meu Deus, e agora que eu não vivi o de trás, mas assim, tente o quanto antes enxergar para ver se será que não tem alguma coisa, será que realmente é isso mesmo, será que eu não estou preso, será que não estão me prendendo, eu falo em todas as questões, né, da vida, de tudo, porque assim, viva a felicidade, vá viver, Deus não é essa chatice, nem essa exigência toda. Então, o que eu sempre digo hoje em dia não quero que você acredite em mim, não quero que você diga que eu estou certo, que eu estou errado, mas assim, vá, procure, vá ler, vá saber de coisas do passado, como é que surgiu, ela surgiu como, de onde veio, Rutherford e os outros, o que é que eles pensavam, o que é que eles fizeram, porque são coisas que eu não fazia ideia, que eles não contam lá, né? Minha informação, o que eu gosto de passar para as pessoas se informe, tente aprender mais, abrir sua mente. Né? É o que eu falei, inclusive, para uns amigos meus que não aceitaram o que eu falei. E eu falei, não, eu não quero mudar sua cabeça, eu quero que você pesquise, procure e veja, porque tente enxergar de outras maneiras, não fique só em uma só, porque essas seitas, elas botam a gente, e eu entendo. Se você está passando por isso, eu entendo que é doloroso, é muito doloroso. É assim como eu passei, né? Aquela história do. Eu gosto muito da caverna de Platão, né? É, quando você tenta sair da caverna e a luz bate na sua cara, é muito complicado. Você quer voltar para trás, porque você não quer aceitar, você não quer enfrentar aquilo ali. Então, para mim, foi assim. Eu demorei muito, eu disse, não, não é possível, mas eu disse, não, peraí, deixa eu sair para eu ver se realmente é isso que estão falando. E quando eu saí, realmente eu entendi que a coisa era bem mais complicada. Verdade. Luiz, mais uma vez, muito obrigado. Parabéns aí por Obrigado a você. você. Antes de vir aqui, né, você já participou de outras lives, né? E como eu já disse ontem, sempre digo aqui, né, quando as pessoas saem da organização, né, o desejo que a organização tem é de silenciar todo mundo, né, que todo mundo realmente fique invisível, né, tanto fisicamente como também oralmente, e essa pessoa deixe de existir e em um dia se humilhe e volte, assim como você passou por isso, né, de cabeça baixa e aceitando tudo que eles querem. É isso que eles querem. Então, quando alguma pessoa sai e quebra esse ciclo do silêncio e passa a falar, a gente não precisa mais chegar na congregação e falar falar, oi, é isso aqui, é isso aqui. Não. A gente tem a rede social, a gente tem a internet, e a nossa voz aqui transmite para o mundo todo.
né? O que passou, o que passamos, né? O que aconteceu, os motivos que fizeram a gente se afastar, e não as pessoas ficarem com aquelas ideias mirabolantes que as pessoas fofocam, que conta uma coisa, conta outra, né? E não, aqui a gente tem a nossa voz, o nosso microfone para poder dizer como é que foi, o que aconteceu, e assim que acontece. E isso é muito bom, né? Que mais pessoas possam fazer isso, possam realmente trazer o seu relato, a sua experiência, para que outras pessoas se inspirem e vejam que existe vida após o Salão do Reino, existe vida fora da organização da Testemunha de Jeová, e que não é esse mundo de problemas que eles dizem, não, que é quando se sai. Tá bom? Então, prazer. Desejo aí felicidades para você e muito sucesso, tá, Luiz? Obrigado, muito obrigado a você também pela oportunidade aqui, que eu acho que, esse que eu falei antes, né? Eu acho que o que é possível, eu não faço que nem você, não tenho um canal, mas eu acho que quanto mais a gente puder divulgar e tentar abrir os olhos de alguém, umzinho que seja, já é interessante. É verdade. Gente, um abraço a todos. Conto com vocês nas próximas lives, nos próximos vídeos. Até mais.